Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço onde nós discutimos temas de natureza teológica e doutrinária. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Queria convidar você já nesse início de programa a compartilhe o link desse programa para que outras pessoas também tenham acesso ao mesmo, para que outras pessoas também sejam edificadas, enriquecidas e alimentadas com a discussão da Palavra de Deus que nós teremos no programa de hoje. Você que acompanha o Texto e Contexto sabe que esse é um programa onde nós escolhemos um tema da Escritura Sagrada e junto com alguns convidados nós abrimos a Bíblia aqui para conversar sobre esses temas. E para o programa de hoje, em que nós estaremos iniciando uma nova série de estudos no Texto e Contexto, com o tema A Mortalidade da Alma, nós vamos falar sobre isso durante os programas desse mês. Nós temos a alegria de ter nesse primeiro programa dessa nova série, os pastores Alessio e Samuel, para nos ajudar nessa discussão. Sejam muito bem-vindos ao programa Texto e Contexto. Amém, pastor Eleilton, pastor Samuel, os irmãos que estão conosco, sejam bem-vindos. Que o Senhor nos permita tenhamos aqui um momento gracioso na presença dEle e que seja um momento esclarecedor para todos nós. Amém. A paz, irmãos e irmãs, também estou muito feliz de estar aqui, pastor Eleilton, pastor Alessio. Nossa expectativa é de que seja um momento especial aqui, de estudo da Palavra de Deus e que possa ser edificador, para a vida de cada irmão e irmã ou daquele que está nos assistindo nesse momento. Amém. Esperamos em Cristo que seja mesmo um tempo abençoador, de conversa a respeito desse tema. Pois bem, você que está nos acompanhando e vai nos acompanhar nessa discussão a respeito da mortalidade da alma. Desde muito cedo, é muito comum a gente assistir, através de filmes, de cinemas, livros, enfim, o ser humano sendo apresentado a ideia de que nós temos uma alma imortal. Apresentado essa ideia de que a alma é contraposta ao corpo, que ela sobrevive após a morte. Talvez você já tenha assistido algum filme em que uma pessoa, depois que morre, a sua alma se desprende do seu corpo e meio que a alma da pessoa começa a vagar, como se fosse um fantasma. Talvez você já tenha visto mais de um filme em que uma cena parecida com essa reproduzida de alguma maneira. A grande questão é, a Bíblia Sagrada ensina isso? De acordo com a Escritura Sagrada, nós temos mesmo uma alma imortal que sobrevive após a morte, a nossa morte? Nós vamos discutir a respeito desse tema e sobre todos os pormenores, desdobramentos a respeito desse tema durante os programas desse mês. Nesse programa especificamente, nós vamos começar com uma definição. O que é alma? Nós vamos gastar um tempo aqui para conversar sobre a natureza da alma e a nossa posição a respeito desse tema. E eu quero começar com o pastor Alessio. Se a gente pegar a palavra alma e ir para o dicionário, para o dicionário da língua portuguesa, talvez aí o mais famoso deles, o Aurélio. Se você vai lá no Aurélio procurar o significado de alma, é possível que a pessoa encontre vários significados lá. Tem um que eu chequei que tinha 26 significados. E um deles é que a alma é a parte imortal do corpo humano. Essa definição, ela faz jus ao testemunho bíblico a respeito do significado da alma? Pastor Eleilton e demais irmãos, a gente entende que esse entendimento, ele não se coaduna com o entendimento das Sagradas Escrituras. Porque, possivelmente, a gente possa dividir assim o assunto. Aqueles que acreditam que nós temos essa alma imortal, ou que nós somos uma alma. Nós temos essa alma ou nós somos uma alma? Como você disse na introdução, aí a literatura é farta, filmes, novelas, nesse sentido de que, de fato, há o entendimento de que nós tenhamos essa alma imortal. A gente morre e ela continua, de alguma forma, num outro nível. À luz das Escrituras, aí eu gostaria de ler aqui para a gente, lá em Gênesis, bem no início,
o que a Bíblia fala a respeito deste assunto. Em suma, a Bíblia vai apresentar que nós não temos essa alma, nós somos uma alma. É o que está lá em Gênesis, no capítulo 2, bem no iniciozinho lá das Escrituras, que diz assim no versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Este versículo ele é bastante esclarecedor quando fala a respeito dessa composição humana, né? Porque, como foi dito bem de cedo, né, desde que a gente se conhece, diversos meios, vai lá tentando nos convencer que nós temos uma alma. Mas o texto aqui, ele afirma que nós somos uma alma. Diz com todas as letras que o ser humano é uma alma vivente. O texto deixa explícita esta informação, né? Com base neste versículo aqui, de Gênesis 2:7, acho que seria interessante destacarmos duas vertentes. A primeira é que ela informa que o ser humano tem uma composição do aspecto material, é do pó da terra. E, em segundo lugar, ele tem em sua composição um aspecto imaterial. Soprou nas narinas o fôlego de vida. Bom, este fôlego de vida que nos foi dado por Deus lá na criação, ele, no decorrer das Sagradas Escrituras, esse fôlego de vida, ele é identificado como o Espírito. Por exemplo, que é um texto bastante conhecido, aquele de Jó, 33, verso 4, que diz que o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida, né? Quem sabe aquele do Salmo 146, verso 4, né? Sai-lhes o Espírito, o fôlego de vida, ele volta à terra e naquele dia perecem todos os seus pensamentos. Se a gente lembrar também da morte de Cristo lá na cruz, né? E clamando Jesus em grande voz, né? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, ele morreu. É o fôlego de vida. Então, fica claro aqui na Bíblia que o espírito não é algo que tem uma personalidade própria, distinta do ser humano, que ao desencarnar, ele fica vagando por aí, que ele possa retornar num novo corpo. Enfim, essa ideia, ela não existe nas Sagradas Escrituras. E tampouco também espírito é sinônimo de alma. No hebraico, ruach, e no grego, pneuma, a palavra espírito, quando se referem à vida humana, quase que exclusivamente a tradução, tanto do hebraico quanto do grego, essas duas palavras significam ar, respiração, fôlego, pneuma, sopro, ar. É daí que vem, por exemplo, pneu de carro. É daí que vem, por exemplo, pneumonia. É daí que vem pulmão. Por exemplo, está tudo associado a ar, né? A sopro, digamos assim. Muito bem. Então, aqui em Gênesis 2:7, o ser humano foi formado do pó da terra e depois, neste pó, o Senhor soprou nas suas narinas o fôlego de vida que vem de Deus. A vida vem dele. Ele sopra esta vida nesta criatura. E quando entrou em contato com o corpo humano, essa vida que vem de Deus, entra em contato com este pó, com este corpo que foi formado do pó da terra, o resultado é que o homem passou a ser alma vivente. Então, o que é alma? Segundo as Escrituras, nada mais claro do que a realidade do ser. É a fusão entre o corpo, da matéria, e o espírito, que é o sopro de Deus, que fez com que este corpo recebesse vida. Então é o resultado, daí vem um ser vivo, uma alma. Então, se a gente pode concluir, para resumir assim, a composição humana ela é simples. Corpo mais fôlego de vida igual uma alma vivente. Só uma contribuição. É interessante porque o processo inverso também é o mesmo, né? Sim. No processo de dar a vida, você tem na criação do Gênesis um boneco, né? Um corpo inanimado que através do fôlego de vida de Deus passa a ser alma vivente, né? E no processo contrário de falecimento, a última coisa que
que o ser humano deixa é a respiração, né? E ali volta a ser, né, como o texto diz, pó a pó, né? É interessante e eu acho legal porque essa definição, porque aí você precisa lidar com a realidade do fato, né? A realidade do fato, né? Então, se torna alma vivente através do sopro de vida, a respiração termina, se transforma novamente num boneco, e aí é o fato, né? Vai para a terra e da terra é consumado, né? Ele é consumido, melhor dizendo, né? E é interessante porque essa é uma realidade, né? Isso a gente não precisa divagar, né? Essa é uma realidade, né? Quem já visualizou um falecimento, assim, uma pessoa falecida, quem já foi a um velório, ele olha ali e não há mais nada ali, né? Isso é muito interessante. E aí, pastor Samuel, eu acho que fica bem clara essa sua explicação, né? Ajuda bastante. De fato, tem um corpo, pó, sopra o fôlego de vida, passa a ser uma alma vivente. O contrário também é verdadeiro. Quando Deus tira o seu fôlego de vida, passa a ser uma alma morta. A alma que pecar, essa morrerá. Né? Isso. É isso aí. Então, no início da explicação, o senhor disse que existem dois grupos de pessoas. Aqueles que acreditam que o ser humano possui uma alma e os que acreditam que o ser humano é uma alma. Pela explicação, então, nós acreditamos que o ser humano é uma alma. A alma seria então a totalidade do ser, né? Essa fusão entre corpo e espírito. Na Bíblia Sagrada, pastor Samuel, no Antigo e no Novo Testamento, é possível nós encontrarmos textos bíblicos que utilizem a palavra alma nesse sentido, para se referir à pessoa como um todo? Sim, e não são poucos, são vários. O pastor Alessio aqui já citou dois, né? Tanto o texto de Gênesis como o texto de Ezequiel, né? A alma que pecar, essa morrerá. E é interessante porque nesse texto, por exemplo, de Ezequiel, você pode analisar todo o contexto e ali não te dá uma outra informação que não seja o pecado consumindo a vida de uma pessoa, né? De uma pessoa em sua totalidade, né? Se nós considerarmos, por exemplo, usando esse texto de Ezequiel, se nós considerarmos que alma ou é um compartimento, ou é uma estrutura a mais do ser humano, então como que a gente explica o texto que está dizendo a alma que pecar, essa morrerá? Se dentro da lógica, essa suposta alma não morre, né? Então, o texto já está dizendo que ela morre. A alma, né? Morre. Mas tem outros textos aqui que a gente pode observar, esse texto de Ezequiel 18:4, mas nós temos também, por exemplo, o texto de Deuteronômio 10, 22, e se me permite a leitura desse texto, né, lá em Deuteronômio 10, 22, a gente tem uma informação interessante, olha só. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Bom, a pergunta que surge aqui, e para quem está nos assistindo, sempre que nós lemos um texto bíblico, a gente precisa sempre se atentar no que nós chamamos de contexto, né? O contexto próximo, né? Aquele contexto imediato, o que vem no versículo anterior, o que vai no versículo posterior, o contexto da temática daquela perícope que está sendo estudada. Então, aqui, o texto está falando do quê? Quando nós olhamos, claramente, o texto está falando de pessoas. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito. Ele está falando de pessoas. Olha, 70 pessoas reunidas desceram ao Egito. Então, esse é mais um texto que colabora com isso. Para a gente só dar um pulo assim, para o Novo Testamento, a gente tem o texto de Atos capítulo de número 2. E esse texto de Atos capítulo 2, ele também é muito interessante para nós. Atos capítulo de número 2, no versículo de número 41, ele vai dizer assim, ó: então, óbvio aqui o contexto está o Pentecostes aconteceu, o Espírito Santo foi derramado, Pedro imprime aquele sermão incrível ali que ele prega naquele momento, e as pessoas começam a
a ter uma crise ali e chegam à conclusão de que precisam de algum tipo de decisão nas suas vidas. E elas perguntam a Pedro: Pedro, o que nós vamos fazer? Depois de tudo o que você falou, o que nós fazemos? Né? Aí o texto vai dizer que Pedro diz: olha, arrependa-se cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí o texto vai dar a seguinte informação. Então, versículo 41, os que lhe aceitaram a palavra e foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Algumas Bíblias, inclusive, em algumas traduções, ela já vem dizendo, quase 3.000 pessoas, já considerando que não é possível. O texto está falando do quê? De fantasminhas voando. Quem foi que se rendeu a Jesus aqui? Pessoas. Né? Pessoas, eram as pessoas que estavam presentes, as pessoas que ouviram a mensagem, as pessoas que tomaram uma decisão àquela mensagem, e são pessoas que foram batizadas pelos apóstolos naquele dia, né? Havendo esse acréscimo. Então, só aqui nós temos dois textos, um no Antigo Testamento, um no Novo Testamento, mas, assim, a gente poderia citar outros. Nós temos lá Êxodo capítulo 12, 4, Êxodo 30, versículo 15, nós temos o texto de Mateus 16, 26, né? E esses textos estão sempre falando nesse sentido. Alma é igual uma pessoa inteira, uma pessoa completa. Então, tanto que a tradução você pode encontrar, a depender da tradução de Bíblia que você estiver usando, você pode encontrar pessoas ou almas. Pessoas ou almas o tempo todo. Legal. Acho que ficou bem claro, né, a ideia da Bíblia Sagrada e esse uso da palavra alma para a pessoa como um todo. Mas agora você que nos assiste, como esse aqui é um programa também de natureza teológica, eu vou provocar agora os nossos convidados aqui para a gente tentar entender dentro da teologia como é que a gente chama esse posicionamento que está sendo apresentado agora da alma como a totalidade do ser. Pastor Alessio, por exemplo, existem alguns estudiosos que eles vão dizer que o ser humano ele é formado de 3 partes, né? E que essas 3 partes, não necessariamente, nessa formação, ela é da maneira como foi apresentada aqui, né? São 3 partes distintas, né? A chamada tricotomia. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente, para os ouvintes, né, o que é a tricotomia, né? O que defende a tricotomia, e a tricotomia ela pode ser sustentada, né, à luz da Escritura? Pastor Elias, então me permita ler a primeira Tessalonicenses 5:23 e também Hebreus 4:12, que são os 2 versículos que quem defende a tricotomia se utiliza, são os 2 versículos chaves, né, na defesa desse entendimento. Em 1 Tessalonicenses 5:22, o apóstolo diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E lá em Hebreus, o escritor de Hebreus diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Muito bem. Para os tricotomistas, o ser humano ele é constituído de 3 partes, como você disse: corpo, alma e espírito. Nesse entendimento, são partes separadas que juntas formam um todo. A palavra tricotomia ela é formada de 2 palavras gregas: tricha, que é de tríplice, de 3, e temian, que é cortar. Sendo assim, para um tricotomista, o ser humano ele é cortado em 3 partes. A primeira parte, no entendimento dele, é o corpo, que é a parte da matéria, é a parte material mesmo da natureza humana, né? Como disse o pastor Samuel, eles comparam isso mesmo a esse boneco, né? É um boneco, seria uma embalagem. Nós temos aqui um boneco, uma embalagem. A segunda parte é a alma,
que seria o princípio de vida animal. Está voltado, é na alma que estariam a vontade, o intelecto, os sentimentos, isto está na alma. E numa terceira parte, o espírito. No espírito está aquele elemento racional, imortal, esse que tem um relacionamento com Deus. Então, o entendimento deles, e como disse, esse versículo de Tessalonicenses 5:23 e o de Hebreus 4:12, são os dois versículos que eles usam para sustentar essa compreensão. Agora, quando a gente analisa com mais tranquilidade, com um pouco mais com os pormenores, esses dois textos, a Sagrada Escritura ela não mostra que esses textos podem ser usados para defender essa posição de três, de uma divisão do ser humano em três partes. Até porque, nesses dois casos, os escritores eles não estão falando dessa composição da constituição humana. Nesse texto, nesse contexto, não está tratando disto, que é diferente, por exemplo, lá de Gênesis. Lá está dizendo como o homem foi formado, ele é formado disso e daquilo. Então, o contexto é da formação do ser humano, o que não é o caso aqui. Né? Então, quando as pessoas pegam esses textos, principalmente esses dois textos, para defender essa ideia de uma composição, a gente entende que não está sendo fiel ao contexto, porque aqui não se trata da formação do ser humano. Legal, então vamos dar uma olhada, já que esses são os dois textos mais citados, então como é que a gente poderia explicar, né, esses dois textos que são citados, que é o texto de 1 Tessalonicenses 5 e esse de Hebreus capítulo 4. Né? Pastor Samuel, se não é da constituição humana que esses textos estão falando, né, estão tratando, do que esses textos estão tratando quando eles citam, né, corpo, alma e espírito? Vamos então ao texto, né? 1 Tessalonicenses, o capítulo de número 5, ele traz uma informação aqui para a gente, por exemplo, ele vai dizer assim, ó, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, quando a gente olha aqui, o apóstolo Paulo está chegando aqui no finalzinho dessa sua primeira carta aos Tessalonicenses, e ele está dando ali as últimas orientações ali para os irmãos, meio que quase que numa despedida mesmo. A gente vai ver, por exemplo, que no contexto à frente, ele vai insistir com alguns afazeres dos irmãos, né? Ó, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos e a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. E ele termina a carta. Aqui nós observamos claramente que quando o apóstolo Paulo diz o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, esse texto não dá nenhum nuance para a gente compreender que o apóstolo Paulo, como o pastor Alessio acabou de dizer, está falando de 3 compartimentos. Aqui, claramente para nós, apresenta o ser humano inteiro. Né? Então, é como se o apóstolo estivesse dizendo assim, olha, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e que você completo, que você inteiro seja conservado íntegro, irrepreensível, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, é interessante também a gente frisar que o apóstolo aqui está fazendo uma sinalização à volta de Jesus. E quando ele faz essa sinalização à volta de Jesus, ele também está dizendo que quando o Senhor Jesus voltar, que essa pessoa aqui seja encontrada irrepreensível e com integridade. Né? Aí a gente poderia perguntar, quem é que Jesus vai salvar lá no fim? Né? Porque se o texto está tratando dessa tricotomia, né? Então quem que Jesus leva para o céu? Então por que ressuscita da terra? Né? E o texto enfatiza essa ideia da ressurreição. Né? Então veja que o apóstolo Paulo está falando de um indivíduo, de uma pessoa. Ele está dizendo
Que você se mantenha fiel e que Deus santifique você, que Deus guarde você, para que quando Jesus voltar, você seja encontrado íntegro, irrepreensível, diante desse olhar prescrutador de Jesus, julgador de Jesus, né? Quando nós vamos lá para o texto de Hebreus, e aí nós temos aqui o texto de Hebreus também fazendo uma narrativa semelhante. Lá no capítulo 4, ele vai dizer assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Bom, primeiro que a ênfase aqui é no poder da palavra de Deus. Então, aqui o texto não está tentando construir para nós uma composição do ser humano. O texto, em primeiro lugar, está dando uma informação importantíssima para nós, que é o fato de que a palavra de Deus é viva e eficaz. A gente pode até discutir se ele está falando da pregação ou se ele está falando do próprio Jesus, né, que é o Logos, né? Mas o fato é, aqui o texto trata da palavra e do poder da palavra de Deus, de penetrar aquilo que é mais escondido no ser humano. Então esse é um fato. Então aqui está muito mais relacionado ao poder de Deus, à soberania de Deus, essa capacidade de Deus de saber o que vai no mais íntimo do ser humano, do que propriamente fazer uma divisão do ser humano. E aí vale a gente frisar o seguinte, esse ser humano aqui, ele é vasculhado por Deus, ele é investigado por Deus. E essa palavra de Deus é tão poderosa que ela traz à luz, ela traz ao conhecimento até aquilo que está mais secreto, aquilo que está mais guardado no íntimo do ser humano, né? Então, em nenhum momento nós encontramos nesse texto qualquer tipo de propositura a um compartimento. E aqui já seria um compartimento diferente, né? Você tem corpo, alma e espírito. Aqui ele está falando de alma e espírito, né? Outros textos vai falar de corpo e alma, né? Então, olha que interessante essa colocação. Então, quando a gente olha o contexto, não dá para a gente chegar a uma outra conclusão que não seja o fato de que a palavra de Deus vasculha o coração humano, a palavra de Deus penetra o coração humano, a ponto de saber exatamente o que vai secretamente no coração, no pensamento e etc. Então seria um uso inadequado tomar como base esses 2 versículos para defender a tricotomia. Sim, mesmo porque aqui o sentido é figurado. Sim. Como que se divide medula? Né? Aqui o sentido é figurado. Então, e nós encontramos muito isso na Bíblia, né? Que é aquele sentido figurado de exagero, né? Para demonstrar, para dar a informação para a gente de algo assim, olha, algo que humanamente é impossível de acontecer, Deus tem o poder de fazer. Né? Sim. E nesse caso é bem interessante que nos dois momentos falam dessa plenitude do ser. No caso de Tessalonicenses, essa santidade, essa santificação que esse ser pleno tem que ter. Mas quando a gente olha, e o pastor Samuel fez isso com muito brilhantismo, quando a gente olha o que Paulo está fazendo, a mente de Paulo, são suas últimas orientações. Então você está dentro de uma sequência pastoral de santificação, de perseverança e tal. É diferente do contexto de Gênesis, porque lá está falando diretamente da composição. O texto está seguindo nessa constituição do ser humano. E lá se fala, o ser humano é constituído desta forma. Os contextos são diferentes. Então, a gente não pode pegar, nesses 2 casos, por exemplo,
e tentar definir ali a tricotomia como o ser ali, porque não é a mente, não está nessa linha de raciocínio da criação, da formação, como é o caso de Gênesis. São dois casos distintos. Diz que as 3 regras mais importantes da interpretação são contexto, contexto e contexto, né? É isso aí. É isso aí. Então, Mesmo porque, assim, vamos imaginar, se nós começássemos a tomar como uma verdade doutrinária a coisas que são figuradas. Por exemplo, quando nós pregamos e nós fazemos um apelo, nós dizemos, entregue o seu coração a Jesus. Então, é um sentido figurado. Nós não estamos afirmando, por exemplo, que o coração possui algum tipo de raciocínio, mas nesse contexto figurativo, o coração representa o ser humano, né? Então, olha, entregue seu coração para Jesus. Na verdade, eu estou dizendo, entregue a sua vida inteira para Jesus. Não é só o coração que Jesus quer, Jesus quer você inteiro. Agora, se nós começássemos a pegar coisas figuradas, até do cotidiano mesmo, do dia a dia, e nós começássemos a tomar isso como verdades, ou mesmo como doutrinas, olha, ficaria uma coisa meio maluca, né? mas ok. Além da tricotomia, nós também temos a dicotomia. Que é uma outra maneira de explicar também a composição do ser humano. A explicação que o senhor deu no início, a respeito da composição do ser humano, está relacionada à dicotomia? Não está relacionada? O que é a dicotomia? Essa concepção, ela faz jus à perspectiva bíblica? Isso, a dicotomia, assim como a tricotomia, ela também não tem amparo nas Sagradas Escrituras. A gente não entende assim. Eu gostaria de ler em Mateus aqui 10, 28, que é um texto que quem defende essa linha usa bastante, né? Que diz assim, Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Muito bem, então a ideia sobre essa constituição humana, que é uma dicotomia que defende o ser humano dividido em 2 partes, ela também não encontra, eu repito, respaldo nas Sagradas Escrituras. De acordo com essa teoria, a primeira parte é o corpo, né? A segunda parte é a alma ou o espírito. Para os dicotomistas, espírito, neste caso, é designativo de alma. Alma e espírito estão ali no mesmo pacote. Nessa teologia, o corpo é a parte material do ser, é a sede, é o instrumento do espírito, né? Ou da alma. E o espírito e a alma, por sua vez, constituem a parte imaterial do ser humano. Alma e espírito é uma forma de sinônimo, então são tratados como sinônimos nessa visão. Exatamente, exatamente. É uma teoria, essa teoria tem sido assim aceita ao longo dos séculos, né? Teologia desde a Idade Média, na Reforma, nos tempos modernos, enfim, é uma teologia mais difundida ao longo dos séculos. Assim como a tricotomia, a dicotomia também tem as suas raízes na palavra grega, que vem de she, que significa 2 ou dupla, e ainda temien, que significa cortar. Se a tricotomia, o homem pode ser cortado em 3, na dicotomia, o homem pode ser cortado em 2 partes, exatamente. Esse conceito e também essa nomenclatura a gente repete, a gente entende que são falhos, né? Por entender que o ser humano, tanto na tricotomia, que o ser humano pode ser cortado, dividido em 3, como na dicotomia, que ele pode ser cortado, dividido em 2, nós entendemos que eles são falhos porque tanto uma quanto a outra, elas defendem que o homem pode ser dividido. O que nós não entendemos nas Sagradas Escrituras. Pelo que nós entendemos, o homem não se divide, né? Nessas teorias, o homem possui partes distintas, o que não é o nosso entendimento. Nós entendemos que o homem é a junção do corpo, da matéria e do fôlego de Deus, do sopro de Deus, e ele é feito uma alma vivente, que não se divide. Muito bem. Esse texto que eu li a princípio, que é
o mais conhecido, defendido pelos dicotomistas, que diz que não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes daqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo, enquanto eles utilizem muito desse texto, mas a palavra alma nesse texto seria melhor traduzido por vida, que é o caso lá de Mateus. Em Mateus 16, 25 e 26 diz assim, porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua vida? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma, em recompensa da sua vida? Então, aqui é vida. Aqui é interessante que no ser. mesmo texto, vida e alma estão associados. Né? Estão associados. A pessoa inteira e sempre associada. Exatamente. Então é o que Cristo está dizendo, né? Temei aquele que pode acabar com a vida, digamos assim, e não no sentido de dividir o ser humano, que de acordo com Gênesis, na formatação humana, é um ser. Isso aí. De novo, uma questão de exame do contexto, né? Onde o texto está inserido, né? Fazer comparação com outros textos ali do próprio livro, né? Que trata de um tema parecido, né? Para chegar numa ideia legal, aí, correta a respeito do significado de algum versículo Eu acho bíblico. que vale né? a pena frisar, né? Na hora de estudar um texto bíblico, o contexto é muito importante. É muito importante. É muito importante. É isso aí. E principalmente nos assuntos assim, E é principalmente, muito importante. É isso aí. Então, vamos lá. Então, de acordo com o que nós estamos construindo, né, até esse momento, né, nessa nossa conversa, o ser humano ele não é nem tricotômico, nem uma entidade tricotômica e nem uma entidade dicotômica. Né? Não cremos em tricotomia, não cremos em dicotomia. Como que a gente pode se definir, então? Esse nosso entendimento a respeito de alma, há alguma designação, né, ao longo da história da igreja em que se enquadre esse entendimento que nós estamos dando aqui para a palavra alma? Sim, sim. Bom, se na tricotomia ele é dividido em três, na dicotomia, né, conforme inclusive a explicação das palavras gregas, ele é dividido em dois, e nós não acreditamos que ele é dividido, então o mais próximo dessas definições gregas que nós poderíamos chegar seria de atomia, né? Então, nós não cremos na divisão, né? Mas na teologia surge uma expressão, e alguns autores usam dessa expressão, principalmente autores de antropologia bíblica, né? Que vai estudar, né? Antropologia bíblica é o estudo da teologia que estuda a formação humana, né? Eles vão usar o termo integral, né? Então, nós cremos no ser humano integral, nem tricotômico, nem dicotômico, mas integral, ou seja, na sua totalidade. Ali há um ser humano completo, um ser humano inteiro, né? Então, na teologia, e essa é a teologia que nós aplicamos, né? Nós chamamos de homem integral, né? Usamos essa expressão integral, holismo, né? A gente usa essa expressão. Seria a visão holística, então, né? Do ser humano é a visão que a gente abraça. A ideia é que o ser humano é um ser total. Pensando aqui nessa palavra, né, que você usou a princípio, né? Se nós fôssemos seguir na mesma linha, né? Tricotomia, dicotomia, Sim. então a nossa seria atomia, né? Só que isso é estranho, né? Porque então nós cremos que o ser humano é um ser atômico. Né? É melhor ficar com o holismo. Com o holismo, com integral, a ideia né? do ser integral, né? Então, legal, nós acreditamos então que o ser humano é um ser integral, né? Não dividido. É importante frisar isso para aqueles que estão nos assistindo, né? Então a alma é a totalidade do ser, né? De acordo com a nossa crença, e nós entendemos que isso é o que faz jus à perspectiva da palavra de Deus a respeito do tema. Exato. E agora eu quero deixar então uma questão para a gente refletir. Diante dessa nossa concepção a respeito de alma, já que nós cremos que o ser humano ele é um ser total, que ele não é um ser dividido, nós cremos no ser integral. Essa nossa concepção, ela traz desafios práticos para a gente? Ela traz desafios práticos até para o nosso dia a dia, né, como cristãos, como igreja?
Pastor Eleito, eu penso que se a gente parar um pouquinho para pensar sobre isso, tem que trazer, e se não estiver trazendo, a gente precisa repensar, né? Porque quando a gente fala do ser humano total, integral, a gente tem que pensar na sua plenitude mesmo, né? Vamos pensar, por exemplo, na questão da evangelização, né? Nós estamos pensando num ser humano de dimensão física, de dimensão social, de dimensão psicológica, claro, de dimensão espiritual também. Mas nós estamos pensando num ser humano que ele tem suas necessidades ali, norteando toda a sua vida, sobre a sua alma. Numa salvação, numa proclamação do Evangelho, por exemplo, nós temos que pensar o homem sobre essa perspectiva. E um homem que está envolvido em tudo isto, né? Porque senão, parece que é assim, você prega o Evangelho no sentido de salvar uma parte dele, que seria um espírito, mas aí a parte psicológica, a parte social dele, parece que a gente não se preocupa. Se tiver uma compreensão equivocada, a gente vai dividi-lo, vai tentar atender naquilo que a gente pensa que é o principal, e como que se as demais coisas fossem secundárias, e não são. Então, tem sim, acho que uma questão muito prática quando a gente pensa nessa questão dessa totalidade do ser, né? Ele é físico, ele é social, ele é psicológico, ele é espiritual, ele é um todo que o Evangelho precisa ser atendido. E é bom que a gente reforce que essa questão do corpo é importante para Deus. Prova disso, é a ressurreição do corpo, né? E no estágio final mesmo, depois da vinda de Cristo, ainda nós teremos um corpo. A salvação está atrelada ao corpo, a transformação está atrelada ao corpo. Essa questão do corpo, não existe recompensa final fora do corpo. Não existe glorificação final fora do corpo. O corpo faz parte de todo este processo, né? Aí, por exemplo, quando eu falo de evangelização, que seria então o evangelho todo para o homem todo, plenamente. Tiago fala um pouquinho sobre isto, né? Mas numa questão bem prática nossa, assim, bem no nosso dia a dia, acho que os irmãos lembram bem dos nossos projetos em Moçambique, por exemplo. Eu acho que esse é um exemplo real, que deveria ser citado sempre, né? Onde você vai com o evangelho, você fala do evangelho, a pessoa é liberta das trevas, sai das trevas para a luz, mas a igreja, ela entra com uma ação social mesmo, pensando em mudança, pensando em estudo, numa formação dessas crianças, daqui a pouco são adolescentes, jovens, lá na frente. Você olha estas pessoas como um ser humano completo, que precisa ser atendido em todas as suas áreas, e trabalha mesmo o evangelho todo para a pessoa toda. Por isso que eu penso que quando a gente entende essa questão de totalidade do ser, a gente acaba acertando muito mais também nesse aspecto prático da evangelização. Eu acho que essa ideia que o senhor aborda, né, a respeito o desafio prático relacionado à evangelização, né, por conta da concepção da integralidade do ser, é muito legal, né, porque a gente prega para a pessoa toda, né? A salvação, a redenção, ela é para o ser humano todo, né? Já que o ser é um ser integral. E esse exemplo aí do projeto Plantando Esperança, né, em Moçambique, aqueles que não conhecem o projeto Plantando Esperança, é um projeto que a Junta de Missões, né, da Igreja Adventista Promessa desenvolve ainda hoje lá nesse país, né? Então o Evangelho está sendo pregado, mas junto com a pregação do Evangelho tem um projeto de educação com crianças, né? Tem postos que foram abertos lá, né, para dar água limpa para as pessoas, né? Hortas, várias questões. Então, eu acho que é um bom exemplo, né, para mostrar assim essa preocupação com o ser humano total, porque a gente não prega só para parte, né, da pessoa. Eu acho que isso traz né, como o pastor Alessio colocou, uma responsabilidade maior. Porque seria mais fácil pregar apenas para o coração do indivíduo ser salvo, né? Mas quando um indivíduo, uma pessoa se rende a Jesus, não é só aquela pessoa que a gente se envolve com a história dela, com a família dela, com os problemas psicológicos, os problemas de saúde,
né? Então, é aquela história assim, ó, eu prego o evangelho para alguém que está com o braço quebrado. Então, ele de fato precisa ouvir o evangelho. Porque o problema maior dele não é o braço quebrado, é o evangelho. Mas daí, eu ajudo a consertar o braço. Por quê? Porque o ser humano inteiro importa. A pessoa inteira importa. E quando Jesus salva, ele não salva uma parte da pessoa. Quando Jesus salva, ele salva a pessoa inteira. Então o evangelho, e é interessante se a gente pensar isso do ponto de vista do evangelho, ele salva a pessoa inteira. Por quê? O evangelho transforma o indivíduo, não só enquanto pecador que era e transforma ele, mas também muda um pouco a história, né? A gente está cansado de ver, por exemplo, pessoas que tiveram pais terríveis e por conta daquilo desenvolve um tipo de vida estranho, esquisito. E aí vem o evangelho transforma de tal jeito que ele olha para a história para trás redimido, né? Aquilo limpa, aquilo alivia. Então veja, não é só a comida, não é só a bebida, não é só a roupa, também tem a ver com a cabeça, com o pensamento, com a maneira de enxergar as coisas, né? Então, assim, só para descontrair, eu me lembro daquela história, né, do camarada que aceitou Jesus e aí o pessoal começou a tirar um sarro dele, né? Porque ele tinha aceitado Jesus. Agora você aceitou Jesus, agora você é crente e tal. Aí ele pegou e puxou o facão e falou, bom, eu sou crente, mas esse braço aqui ainda não é não e o facão também não é, né? Então não é isso, Jesus ele transforma tudo, cada centímetro, cada milímetro do ser humano, né? No sentido de completude mesmo, Jesus está interessado e Jesus transforma. E esse precisa ser o interesse da igreja também. Graças a Deus, é isso aí. Muito bom, gente, muito obrigado por essa contribuição, pelas reflexões trazidas. Nós estamos chegando ao final do programa Texto e Contexto de hoje, nesse primeiro estudo nosso a respeito da mortalidade da alma. E caminhando para o final do nosso programa, eu queria pedir para o pastor Samuel para que ele fizesse uma palavra final de desafio para todos aqueles que estão nos assistindo, relacionado a tudo aquilo que nós ouvimos hoje. E depois, na sequência, pastor Alessio, olhe para a gente, coloque a vida daqueles que estão nos assistindo, né, diante de Deus e peça a bênção de Deus, né, no nome de Cristo. Bom, irmãos, irmãs, e você que está assistindo, acompanhou a gente até aqui. Eu acho que eu preciso frisar, fazer uma afirmação que nós não cremos na imortalidade da alma, nós cremos no ser humano da alma enquanto um ser humano total e completo. Com tudo isso que nós dissemos, isso significa que Jesus está interessado em você, que Jesus está interessado na sua história, que Jesus está interessado nas suas ideias, nos seus pensamentos, e aquilo que Jesus faz, e aquilo que Jesus transforma, não é algo imaterial dentro de você, não, ele transforma você inteiro, você completo. Aí eu preciso te afirmar também que a grande esperança da nossa vida não está no fato de que temos uma alma ou um espírito que solta do nosso corpo e é guardado. A nossa esperança está no fato de que nós acreditamos que Jesus Cristo, o nosso Senhor, nos ressuscitará. E o que Jesus ressuscitará? Ele vai ressuscitar você, ele vai ressuscitar a mim. Ele ressuscita o corpo, é isso que a Sagrada Escritura diz. O corpo será ressuscitado. E o apóstolo Paulo vai dizer para a gente que o corpo será transformado. Antes um corpo corruptível, desse que pode ser carcomido pela terra, agora por um corpo incorruptível. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, né, que aquilo que é mortal se reveste de imortalidade, e ele vai dizer assim, olha, e Jesus Cristo lá na frente, lá no livro do Apocalipse vai dizer que a morte é tragada pela vida. A morte é jogada no lago, a morte é destruída. E o ser humano, o ser criado por Deus, a pessoa completa, essa pessoa redimida no sangue de Jesus Cristo, ela encontra um lugar que nós chamamos de vida eterna. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo a gente, pode confiar
pode esperar que ainda que você tenha que atravessar essa morte, Jesus Cristo, nosso Senhor, vai ressuscitar você no último dia. E quando Ele te ressuscitar, você receberá um novo corpo. E essa é a nossa maior expectativa. E aí, para eu encerrar, se você ainda não conheceu Jesus e você ainda não entregou sua vida para Jesus, eu faço um desafio para você. Entrega a sua vida a Jesus Cristo. Mas não uma parte da sua vida. Entregue você inteiramente para Jesus e permita Jesus salvar você, transformar você, para que você também tenha um nome escrito no livro da vida. Amém. Convido os irmãos que fechem seus olhos comigo, por gentileza. Vamos orar para finalizar este momento? Oremos todos. Deus eterno, coloco diante da Tua presença o pastor Eleilton, o pastor Samuel. Muitíssimo obrigado, Senhor, pela vida dos Teus filhos. Coloco todos os irmãos e irmãs que estiveram conosco durante todo esse tempo, ouvindo de uma forma muito paciente o Teu Evangelho. Se essas pessoas ficaram como ficaram, Senhor, sentadas em suas casas, ligadas aqui com a gente, é porque esses corações têm sede da Tua verdade, sede pela Tua palavra, sede pelo conhecimento que vem de Ti. Por isso eu oro para que Teu Espírito Santo transforme tudo o que foi dito, tudo o que foi ensinado, transforme tudo isso, Senhor, de uma paz graciosa em cada coração. Coloque isso na mente, no coração de todos os Teus filhos e Tuas filhas, e que a partir de hoje tenhamos cada dia mais, Senhor, uma compreensão deste assunto na questão teológica, mas que tenhamos também atitudes práticas em relação a isto. Que possamos olhar o ser humano, meu Deus, de uma forma mais profunda, mais graciosa, mais ampla. Que possamos cuidar dos nossos semelhantes, que possamos estender nossas mãos àqueles que estão carentes em qualquer aspecto da sua vida e que sejamos bênçãos. Continue abençoando, Senhor. Espírito Santo, continue fazendo Tua obra em cada coração, com as Tuas mãos estendidas sobre este coração que esteve aqui com a gente, sobre os lares que estavam abertos para esse ensinamento nesta noite. Que as Tuas mãos continuem estendidas, abençoando a todos. Nós oramos e agradecemos, Pai, em nome e para a glória de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Amém. Pastor Alessio, muito obrigado pela ajuda, muito obrigado, pastor Samuel. Amém. Você que nos acompanhou até aqui, que Deus continue guardando a sua vida. Nós esperamos em Cristo que esse programa tenha sido edificante para você, para sua família. Na próxima semana nós continuaremos falando a respeito desse tema, a mortalidade da alma. Hoje nós conversamos a respeito do significado, que é a alma, e apresentamos algumas visões a respeito do assunto. Na próxima semana nós vamos falar sobre o destino da alma, o que acontece com uma pessoa depois que ela morre. Conversaremos algumas questões relacionadas a estado intermediário. Então não perca o próximo programa Texto e Contexto. Nós esperamos você, que você tenha uma excelente semana, no nome de Jesus Cristo.